Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda parte dos estudos dos gases. Sou o Marcos, professor de Química, e essa aula é para o segundo ano, A, B e C. Ou seja, vamos começar a aula de hoje falando sobre a equação geral dos gases. A equação geral dos gases é quando a gente envolve aquelas três equações anteriores que estudamos, da transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, certo? Com essas três equações, a gente sabe que em uma transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Aí a equação geral dos gases fica igual a essa equação. Numa transformação isobárica, temos a pressão constante, ou seja, a pressão é igual. Logo, ela sai da equação geral dos gases e se transforma nessa fórmula. Agora, quando a transformação é isocórica, ou seja, isovolumétrica, o que sai da fórmula da equação geral dos gases é o volume, certo? Ou seja, isso significa dizer que na transformação isotérmica, isobárica e isocórica, pelo menos uma das grandezas, pressão, volume e temperatura, pelo menos uma delas vai ser constante. Já na equação geral dos gases, nenhuma vai ser constante. Todas vão variar do estado 1 para o estado 2, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem a equação, certo? Que vamos usar nessa questão aqui para a gente exercitar. Então vamos lá. Vamos ler a questão. Uma amostra de 1 mol de gás oxigênio ocupa 22,4 litros a 0 graus Celsius e 1 atm. Empregue a equação geral dos gases, é essa aqui que está aqui em cima, certo? Para prever qual será o volume dessa mesma amostra de gás se estivesse submetida à temperatura de 273 graus Celsius e a uma pressão de 0,5 atm. Presta atenção na primeira coisa aqui que temos que fazer. É a transformação da temperatura que está em Celsius para Kelvin. Se não fizer isso, como a gente está no estudo dos gases, a questão vai estar errada, ok? Então, bora lá. Coletando os dados, temos que V1 é igual a 22,4 litros, certo? P1 é igual a 1 atm, tá aqui. E a temperatura T1 é igual a 0 graus Celsius. V2 é o que eu quero descobrir, como ele diz aqui, ó, qual será o volume dessa mesma amostra. Ou seja, ele quer descobrir o volume V2. Aí ele dá uma segunda pressão, que é 0,5 atm, tá aqui. E uma segunda temperatura, que é 273 graus Celsius, está aqui, ok? Como eu já tinha dito, vamos, antes de usar a fórmula, transformar a temperatura que está em Celsius em Kelvin. 0 graus Celsius mais 273 é igual a 273. Temperatura 2 vai ser o quê? 273 graus Celsius mais 273 é igual a 546 Kelvin, ok? Sabendo que este número 273, que vem depois do mais, sempre vai ser a mesma coisa. Então, vamos substituir na nossa fórmula. Então, P1 é igual a 1, tá aqui. V1 é igual a 22,4. E T1, ou seja, não é zero, vamos usar essa temperatura aqui em Kelvin, é 273. P2 é igual a 0,5
V2 queremos descobrir. E a temperatura 2 em Kelvin 546. Está aqui, certo? O que é que vamos fazer primeiro? Multiplicar aqui em cima. Uma vez 22,4 vai dar igual a 22,4. Agora temos aquelas condições de fazer meios pelos extremos. Você multiplica esse valor com esse e multiplica esse valor com esse, ok? Ou seja, 273 vezes 0,5 é igual a 136,5 vezes V2. E 22,4 vezes 546 é igual a 12.230,4. Este número aqui, 136,5, não está multiplicando V2, então ele vai passar dividindo. E o resultado dessa divisão é exatamente 89,6 litros. Ou seja, temos um volume V2 igual a 89,6 litros. Vamos para a próxima questão, certo? A partir de dados enviados de Vênus por sondas espaciais norte-americanas e soviéticas, pode-se considerar que, em certos pontos da superfície desse planeta, a temperatura é de 327 graus Celsius. Olha, graus Celsius, tem que transformar em Kelvin. E a pressão atmosférica é de 100 atm. Sabemos que na superfície da Terra o volume molar de um gás ideal é 24,6 litros a 27 graus Celsius e 1 atm, uma atmosfera, ok? Qual seria o valor desse volume nesses pontos de Vênus? Ou seja, ele quer saber o volume nesses pontos de Vênus, ok? Vamos lá ver como faz isso. Então, o volume V1 é o volume em Vênus, ou seja, o que ele quer saber, certo? A pressão P1 é a pressão atmosférica em Vênus e T1 é a temperatura nesse ponto da superfície de Vênus, ok? Então, V2 é o volume molar na Terra que ele deu posteriormente, que é 24,6 litros a uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius. Está aqui, certo? Ou seja, a gente vai fazer a mesma coisa, transformar graus Celsius em Kelvin. Aqui transformamos, certo? E agora vamos poder usar a equação dos gases, a equação geral dos gases. Presta atenção. Em nenhum momento, na primeira pergunta e na segunda pergunta, falou que uma das variáveis era constante. Ou seja, nesse tipo de questão da equação geral dos gases, todos vão variar, nenhum vai ser constante, ok? Vamos continuar. Usando a fórmula, substituindo os valores, temos uma pressão de 100 atm, o volume V1 que queremos descobrir, a temperatura em Kelvin, T1 em Kelvin, a pressão P2 que é igual a 1 atm, o volume V2 que é igual a 24,6 dividido sobre a temperatura T2 que é igual a 300 kelvins. Ora, você poderia fazer as multiplicações
de forma comum. Depois usar o meio pelos extremos. Só que a gente pode simplificar aqui o 600 e o 300. Por quê? 600 é 2 vezes 300. Ou seja, se eu sei que 600 é 2 vezes o valor de 300, então podemos simplificar fazendo desse jeito. Ou seja, vai ficar sobre 2, o primeiro membro, aqui, certo? E o segundo vai ficar sobre 1, ok? Proporcionalmente. Depois de simplificar, vamos continuar. Vai ficar o seguinte: meio pelos extremos, certo? Ou seja, vai ficar 100 vezes V1 vezes 1 vai ser igual a 2 vezes 24,6. Sabendo que 100 vezes 1 vai dar 100, mas vai ficar 100 V1. Vai ser igual a 2 vezes 24,6, vai dar 49,2. Só que aqui eu já fiz direto. O 100 que é multiplicar o V1, eu já passei dividindo, certo? Que ele está multiplicando, ele passa dividindo. E fica 49,2 dividido por 100. Que V1 vai ser igual a 0,492. 0,492 litros, ok? Só que vezes 1000, esse valor passa a ser 492 para transformar de litro em ml. Ou seja, V1 vai ser igual a 492 ml, ok? Ou, se você quer transformar de litro para ml, é só pegar o litro e multiplicar por 1000. Continuando. Nessa questão, certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e a uma temperatura de menos 73 graus Celsius. A que temperatura, ou seja, ele quer saber a temperatura, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros na pressão de 1 atm. Ok, já temos aqui a nossa fórmula da equação geral dos gases, porque vamos usar ela porque em momento nenhum falou que alguma das variáveis era constante. Algumas das grandezas era constante, não falou isso. Então já sei que vai usar essa fórmula. Então bora lá, continuando. V1 é igual a 100 litros, P1 é igual a 5 atm e T1 é igual a menos 93 graus Celsius. T2 é o que eu quero descobrir, a temperatura 2. Eu tenho também o volume V2, que é de 1000 litros, que podemos ver aqui, certo? E aqui. E a pressão P2 de 1 atm, que ela está aqui, certo? Então, vamos fazer primeiro a mudança da temperatura T1 de graus Celsius para Kelvin, sabendo que é só somar 273, pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Ou seja, se eu tenho menos 73 graus Celsius mais 273, significa dizer que eu tenho 273 e tiro 73, que vai dar igual a 200 Kelvin, ok? Prestou atenção aí, que a temperatura aqui está negativa. Pronto, vamos continuar. Agora eu tenho minha temperatura em Kelvin. Já posso usar a minha fórmula. Usando a minha fórmula, vou substituir. P1 é igual a 5, V1 é igual a 100, dividido sobre T1, que é igual a 200 Kelvin. P1 é igual, P2 é igual a 1 atm. O volume 2 é igual a 1000 litros, está aqui. E o que a gente quer descobrir é a temperatura 2. Outra coisa que podemos fazer aqui é a simplificação cortando o zero, ok? Corta um zero em cima, corta um zero embaixo, corta um zero em cima, corta um zero embaixo.
E fica desse jeito aqui, bem simples. 5 vezes 1, que é 5, sobre 2, ok? E o outro lado vai ser 1000 vezes 1. 1000 vezes 1 vai dar 1000. E aqui embaixo vai ficar o T2, ok? Vamos lá. Então, vai ser T2 vezes 5 vai ser igual a 2 vezes 1000. Como aqui o 5 estava multiplicando o T2, eu passei dividindo já os 2000, certo? Direto. Então vai ficar 2000 dividido por 5, que vai dar igual a 400 Kelvin. Só que tem um porém. Sempre que a gente for fazer o cálculo, temos que transformar em Kelvin, certo? Só que as alternativas da pergunta, a unidade não está em Kelvin, está em Celsius. Ou seja, eu tenho que transformar a minha resposta T2, que está em Kelvin, em Celsius de novo, ok? Só porque nas minhas alternativas está em Celsius. Ô professor, se toda vez que eu quero transformar Celsius em Kelvin, eu somo 273, então se eu quero transformar Kelvin para Celsius, é só subtrair 273. 400 menos 273 dá 127 graus Celsius, ok? Se eu tenho Celsius, quero transformar em Kelvin, eu vou somar 273. Se eu tenho Kelvin, quero transformar em Celsius, eu vou subtrair 273, ok? Resposta letra D, 127 graus Celsius. Até mais.